Ora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, tanto faz a que horas é que vocês, em que data, e sendo de manhã, tarde ou à noite, pronto, que seja bom pelo menos. Já sabem que sempre que quiserem podem usar o YouTube Downloader para fazer download dos vídeos ou do áudio que está associado aos vídeos, não precisam de olhar para a minha cara, não é? E pronto, se acharem que de alguma coisa que eu digo aqui é útil. E como isso é gratuito, em princípio ripar originais é gratuito e eu como anarquista acho que deve ser gratuito. Por isso eu estou-vos a dizer uma ferramenta, pelo menos para Linux, que serve para fazer isso, além de que existem plugins que a própria Firefox e o Chromium têm na sua store virtual, que dá para fazer o mesmo, portanto tanto faz. Qual é o sistema operativo que usam? Caso é que essa função existe e portanto se alguém tiver a reclamar qualquer coisa, digam, olha, se aquela função não existisse eu não tinha feito isso, não sabia como. Simples. Portanto, o culpado é sempre a origem e nunca o gajo que usa, quase como um dia deste estava não sei quem, acho que foi o Observador, lá o jornal Observador, que disse qualquer coisa como, pronto, a Coca-Cola e não sei o quê é, digamos, a empresa que produz mais plástico e como tal são os culpados de algum modo, os maiores culpados da poluição. Porque existem excessos, pronto, e os excessos, tanto faz por onde é que vão, se são a maior parte dos consumidores cumprem o seu dever cívico que aquilo vai para o lixo. De qualquer modo aquilo polui na mesma, não é? Tanto faz. Se aquilo vai para o lixo ou não, aquilo continua a poluir. Pronto. À parte disso, eu, como vocês sabem, eu tenho aquela... Eu até comentei lá o meu desafio, não é? Que o meu desafio tem como alvo todas as pessoas que representam logos ou marcas deste mundo inteiro. Para mim aqueles é que eu estou a desafiar, eu só os encontrei eles todos. E em princípio eles vão ter que aceitar porque, pronto, não querem tornar-se tudo o que eu fui de mal. Ora, já agora todas as minhas musiquinhas horrendas do Bandcamp, SoundCloud, Mixcloud, etc. também são gratuitas para download. Podem usufruir aquilo, serem DJs daquilo e fazerem, pronto, ganharem dinheiro com aquilo até. Eu não estou-me a borrifar para isso. Bom, se alguém me quiser convidar para tocar as minhas musiquinhas horrendas em algum sítio, eu agradeço também. Se me pagarem, então melhor ainda. Os meus textos e coisinhas que eu escrevo, que estão agora no Facebook, no meu blog ou noutro sítio qualquer, que esteja escrito por mim, que esteja associado ao Audio for Sounds, também é gratuito. Vocês não têm que pagar para lerem aquela merda. Também não têm que pagar para me ouvirem. E também não precisam me ouvir. Pronto. E este vídeo vai falar sobre criminalidade. Uhul! Ora bem, os maiores exemplos do que se consideram os anarquistas, não é? Na história. E os fascistas também. Os anarquistas, eu gosto mais dos anarquistas porque os gajos, pelo menos, dentro do que não é, são os maus, mas são os maus com uma certa intenção de fazer o bem. Enquanto que os fascistas é um mal igual com a intenção de fazer o mal. Entre fazer o mal e o bem, eu prefiro o bem. Não. Naquela coisa, pelo menos, pior não vamos ficar. O que é bom. Mas o caso é que, na verdade, não é? Não quero lá para o caralho da publicidade da merda. Pronto. Yeah. Insecure about the publicity. Ora bem, então, à luz da lei governamental de qualquer país do mundo, ok? Os anarquistas, ativistas, são criminosos. Um gajo pensa, fogo, mas não estou a perceber. Os gajos estão a tentar ajudar-nos e são criminosos. É normal, não é? É que o sistema atual, seja ele qual for, não é? É antes mais económico. E o que é económico é antes de tudo fascista. Absolutista, fascista
em que, no fundo, mas é um absolutismo e um fascismo flexível, porque, pronto, é económico, não é? Portanto, depende dos interesses dos outros e pronto. E as coisas vão funcionar via o interesse, nada mais. Das caixas de dinheiro, a coisa funciona. Pronto. E então, é melhor do que tínhamos antes, sem dúvida. É que sem dinheiro, isto era a verdadeira selva. Um bocadinho mais, pronto. Um bocadinho, só um bocadinho mais. E então, a questão é que, se eu pensar, por exemplo, imaginem que eu assumo como um anarquista, mas eu sou um anarquista pacífico. Não tenho intenções de maltratar ninguém, nem de castigar ninguém. Ninguém, seja lá qual for, ninguém. São pessoas, pronto, eu compreendo, são estados mentais que devem ser guiados, devem ser encaminhados. Pronto, existe uma tentativa para que isso aconteça, mas não quero obrigar ninguém a fazer nada. Pronto, pelo menos não vou bater em ninguém se as pessoas recusarem ou negarem. Vou-me aborrifar completamente para isso. Mas a questão é que, à luz da justiça e à luz de qualquer governo, não é? Qualquer ativista é um criminoso. Porquê? É uma boa pergunta. Ora, vamos supor, eu como anarquista vou considerar que eu quero matar todos os fascistas. Que é o inverso daquilo que são. Do que eu sou. E daquilo que eu quero. Daquilo que eu considero que é positivo para todos. Se eu considerar que todos os fascistas devem ser chicoteados até à morte, ok? E aparecer alguém a dizer que não, que isso é injusto, eu vou considerar que a pessoa que está a dizer que aquilo é injusto, criminosa. Entretanto, se eu considerar que o tempo que nós passamos a chicotear fascistas até à morte deve ser em prol de algo maior, isto é, que não seja pago, qualquer pessoa que considere que aquela função deve ser paga, eu também vou considerar que é criminosa. A criminalidade é só isso. Claro que existem, digamos que, pontos em comum entre a criminalidade e a justiça que são minimamente democráticas. Vamos lá. Matar e violar pessoas por divertimento, em princípio, vamos considerar que mais de 90% da população considera crime. Não é preciso, é simplesmente a população no seu senso comum, não precisam ser super inteligentes, saberem ler, escrever, não sei o quê. No seu senso comum, consideram que matar e violar pessoas por divertimento é crime. Contudo, a polícia às vezes, como nós temos a ver as notícias e afins, faz aquilo em nome da lei. Por divertimento, não é? Porque aquilo não há uma razão associada àquelas expressões para esta publicidade do YouTube está-me a meter nojo. E portanto, é por isso que eu gosto normalmente de fazer download do áudio, porque assim deixo de ouvir a publicidade. Às vezes a publicidade é uma grande merda. Pronto, é tipo a democracia que para ali, não é? Está a chegar ali aquela parte do filme, é? O filme está a chegar àquela parte interessante, cortam nem avisam, mano. Um gajo leva um choque naquela coisa, mano. Cortar uma moca toda, mano. Não. Para depois passarmos mais de 15 minutos a ouvir publicidades para começar de repente e um gajo nem saber quando. E pronto, assim, entretanto já adormeceu porque estava farto de esperar. Isso é também uma forma de impor tempos, não é? E impor atenção, mas de uma forma indireta, que é mais bonito. Pronto. A televisão nesse sentido é altamente manipuladora e altamente criminosa, mas como está em fluxo de investimento, é aceitável e portanto não tem nada de crime, mesmo que o que produz é mais crime. Claro, motiva outros milhares a fazerem aquilo que vem, não é? Porque nós registamos aquilo que nós vemos no cinema, ou seja lá onde for, na nossa memória, e alguns vai aparecer uma situação em que a probabilidade de usarmos aquilo que um gajo já conhece a partir do filme seja lógica, não é? Para que nós vamos à escolinha? É para isso, não há nada. Para nos prepararmos a fazer uma coisa que na probabilidade mais tarde aconteça. E nós usamos aquilo que aprendemos
via a nossa atenção. Eu, claro que para isto tinha que me tornar um grande criminoso. E, na verdade, como vou representar o resto da África inteira e afins, tinha que me tornar o maior criminoso do mundo. E o maior criminoso do mundo é aquele gajo que, em princípio, vai tentar mudar qualquer coisa no mundo. E toda a gente que diz que as coisas devem ser como são e nunca mudarem eternamente, consideram que qualquer mudança sobre a estrutura que projetaram e que conhecem é crime. Isto tem lógica. É por isso que eu, em princípio, não sou grande criminoso, porque eu não estou a impor nada a ninguém. Que é fixe. Esta musiquinha. Metronome Forever. Vamos por aqui mais alto. Vocês viram até os vídeos do absolutismo, pronto. No princípio eu só queria que vocês e o resto da humanidade ganhassem dinheiro a fazer bem aos outros, deixassem de perder tanto tempo a falar mal dos outros ou sempre, mesmo que seja importante um gajo perceber o que é que cada um está a fazer, não é? O que é importante é sabermos guiar as pessoas para ficarem cada vez melhores. De resto, estar a dizer mal das pessoas é completamente errado. Mas pronto, o pessoal vive isso há alguns séculos, a falar mal dos outros, incrimina os outros por aquilo que pensam, ou deixam de pensar, etc. Olha, esta publicidade já me está a meter nojo. YouTube, you are a fucking big shit. And then I'm going to download your audio e pronto. E ver-me livre, não é, da publicidade. Que é um crime, que é o verdadeiro crime. Estamos a dar, né? A oferecer qualquer coisa que nós não precisamos. Mas pronto, a forma como aquilo é expressa às vezes fica na memória e nós depois desejamos aquilo. Tanto faz se é publicidade, cinema, um livrinho, as aulas da primeira classe, ou aquele jogo de futebol, ou seja o que for. Nós somos memória. E a memória é igualmente musical, porque ela é reativada quando existe aqui qualquer coisa no outro lado. Este lado é reativado porque existe uma conexão deste. E a memória volta. Né? E volta com o seu potencial de tudo o que é memória. Portanto, às vezes pode ser perigoso. Ora, Metro, music without publicity. Foi mesmo rápido, demorou para aí 10 segundos a fazer o download de um álbum. E agora tenho 54 minutos e 49 segundos para ouvir sem publicidade. É muito melhor. Eu não fiz nada ilegal, usei uma ferramenta que existe. E portanto, se é preciso alguma licença, façam o favor de criar as licenças antes de criar as ferramentas. Em vez de fazerem sempre ao contrário, que é deixam as ferramentas e depois criam as licenças. Interesseiros criminosos. Ao governo. Governo, és um criminoso. Até parece que o governo é uma pessoa. Não. O governo são um conjunto de pessoas, não é? Muitas pessoas com ligações a todo lado, desde as máfias até o exército e tudo que é de bom ou de mau, ok? Para tentarem criar uma mecânica mais ou menos balanceada para todos. E claro que há sempre quem sofre mais do que muitos outros. Na verdade, em todas as tentativas nestas sociedades para criar qualquer coisa de bom, houve poucas pessoas que tenham usufruído realmente de algo de bom. O resto, quase tudo, foi sofrer até mais não. E chorar por aquilo, que em princípio não tenho culpa nenhuma daquilo, né? Mas eu tenho aqui, já vos disse, eu venho aqui, além de sempre a partir desta merda toda, só com as palavrinhas, não é? À parte disso, venho aqui para tentar, né? Dizem as grandes
pontos de imaginação da história, né? Que venho aqui para oferecer a liberdade da maior parte dos povos que estão em guerra, por causa de opiniões. Pessoas que já materializaram a informação, não é? E que abraçaram essas informações de forma como um verdadeiro amor, não é? Entretanto, quando nós amamos demais, há várias coisas que um gajo nem vê. Há várias coisas que um gajo faz que pensa que é bom. E não é. Pronto. Isto tem a ver com essa tal entrega, não é? Que às vezes tem que ser cuidada. É tipo, em princípio, à parte de nós gostamos de mimar e fazer todas as coisas boas e mazinhas, neste sentido, deste maroto, não é? Com alguma mulher que nós gostemos de estar, pelo menos, não é? Mas em princípio, pronto, temos que, quando aquilo tem que acabar, não é? A mulher tem que ter um bocadinho de paz e seguir a sua vida um bocadinho, que seja ir trabalhar, e dormir em paz, ir ao quarto de banho e tomar banho, sem ter lá o gajo sempre a dar-lhe aqueles beijinhos e miminhos e ter ali a pilinha sempre ereta. Não, isso é incómodo, não é? Então, tem que se saber criar aqui algumas dinâmicas mais ou menos amenas, não é? Para que a viagem não seja demasiado turbulenta para toda a gente. Mesmo que para alguém vai ser. Certamente. Portanto, se por eventualmente um comunista considerar, ou um fascista, vamos considerar agora o inverso, um fascista considera que se deve matar todos, chicotear todos os comunistas. Se alguém disser que chicotear os comunistas é mau e que devemos poupar esse sofrimento aos comunistas, o fascista vai considerar que a pessoa que está a dizer aquilo é criminosa. Portanto, se vocês eventualmente não aceitarem participar em tudo que eu ofereço, não é? E se vocês não aceitarem as minhas oferendas, em princípio vocês são grandes criminosos, a meu ver. Por exemplo, a polícia e afins, não é? A justiça e afins, mesmo que um gajo diga mal, não é? Ela é necessária, porque, pronto, pelo menos cumpre algumas vezes, não é? Não é que seja sempre, mas cumpre uma grande parte das vezes uma função positiva na relação do seu papel, mesmo que outras vezes seja a maior parboice do mundo, não é? Mas é por isso que nem militares nem afins, em princípio, não é? Eles vão tentar, é claro que eles vão tentar, mas eu preciso, e vocês também precisam, destas minhas declarações. Mesmo que vocês digam, pronto, este gajo é idiota. Eu sei, eu sou idiota, tenho um cérebro. Se não fosse idiota, é preciso ser um vegetal. Os vegetais não têm ideias. Normal. Eu gosto de dançar. Os vegetais também não gostam de dançar, a não ser quando o vento passa e eles tentam dançar com ele, não é? Mostrar que eles existem, não é? Olha, eu estou a existir, estou-me a movimentar enquanto tu passas. Boa. É por isso que eu gosto de dançar. Principalmente quando está muita gente e principalmente se não ficar no mesmo sítio. Sempre a andar. Isso aqui é tudo. Mas pronto. Resultado. Nós às vezes temos que fazer um caminho daqui até 5 metros à frente. Mas entretanto, nós perdemos no caminho. Começamos a dizer, ai, uma coisa bonita, ai, as luz, ai, e pronto, entretanto não fazemos os 10 metros porque nos perdemos no caminho. Mas o caminho é simples, é sempre diferente. Contudo, às vezes também é mau um gajo ir a correr só para o final do caminho, porque depois não nos usufruímos do caminho. Por um lado nós temos que ir a usufruir do caminho, mas também saber ignorar todos os objetos que criam o ambiente do caminho. Portanto, para nós humanos, não é? Curiosos e afins, existe uma certa dificuldade
nesta simplicidade. E é por isso que depois existem os empregos e afins também para isso, não é? Para que seja mais fácil fazer esse caminho. Mesmo que, pronto, seja uma espécie de abstração, não é? É um desvio do próprio caminho. Mas pronto. Isto já são outros 500 também. Mas portanto, por exemplo, não é um pessoal a dizer não sei o que, cada vez há menos cenas para ir legais e não sei o que. Ilegais, pronto. Resultado. Dizem que, pronto, em princípio, aqui é o AX e a erva. Há cada vez menos. Quero dizer que ou apanharam um daqueles gajos que vende como caraças, ou então tudo o que eu disse é verdade, que é a justiça tem o domínio de investimentos que é a realidade. Lá o gajo do Brasil, como é que ele se chama, o gajo, pronto, este gajo que agora está lá, não é? Que veio com o tropa e foram apanhados em Espanha com droga. É claro, mano, é o exército e o governo que controla a economia. Portanto é normal que eles é que sejam os investidores reais do tráfico de droga e tráfico de armas e etc, mano. Eles é que são os gajos que dominam uma coisa porque são eles que têm dinheiro. Agora, depois eles vão culpar aquilo que eles produzem, que é a parte mais diabólica, não é? Da criminalidade organizada. Em género, olha, tinha aqui um produto fantástico. Queres? Toma lá. Olha, mas não. O gajo está a consumir aquilo, mano. Prédio, mano. Olha, obrigadinho por me comprares, mas agora vais ter de ser preso. Paciência. O que vale é que eu vou ganhar ainda mais dinheiro por seres preso. E isto é criminalidade no seu melhor. Em nome da justiça. Mas isso é assim que funciona. Portanto, é bom que o pessoal tenha noção, não é? É a mesma coisa com o negócio. O negócio tem várias obscuridades, digamos assim, não é? Para oferecer o serviço. O serviço em si é simples. Mas a produção do serviço é umas coisas assim meio obscuras. É normal. Por isso é que o segredo o que é? O segredo é qualquer coisa que a princípio não se deve saber. Se não se deve saber é obscuro. Nesse sentido. Porque é oculto. O segredo é a alma do negócio. Então o negócio deve ser a coisa mais diabólica que existe no mundo. E é. Não é? Mas dentro do seu estado bruto, não é? Que deve ser horrendo, tem coisas boas. Se um gajo tem que aproveitar as coisas boas, porque em princípio as coisas más é só para dizer ok, pronto, olha, siga para a frente que eu não gosto nada disto. Quem gosta diz, é lá, expresso para isso, porreiro, aqui eu vou me dar bem. Então, são opções. Não. Tipo, a heroína, que foi, portanto, antes da heroína, temos, por exemplo, cannabis, séculos, e o ópio, olha o Fernando Pessoa, Salazar disse que gostou muito de uma coisa que ele escreveu que era a mensagem. Se o Salazar deve ter noção que o Fernando Pessoa escrevia textos brilhantes, que consumia ópio, é uma droga, é bem porreirinha. Toda a gente, até nas escolinhas, é tudo ópio. Para quem irem aprender aquilo, é tudo ópio, mas eles escreviam grandes coisas. Claro, primeiro tinham que aprender a escrever e a ler, não é? Depois pronto, é só criar. Pronto. E a questão toda é isto, não é? É que, na verdade, não é? O próprio governo, às vezes parece que ignora tudo aquilo que foi, culpabilizando os outros daquilo que fez. Heroína, por exemplo, uma droga que há malta que fuma ou injeta na veia, logo diretamente, aquilo deve ser uma coisa mesmo monstruosa. Mas pronto, essas drogas
foram primeiramente testadas em pessoas via governos. E depois, por causa, por exemplo, de questões psíquicas ou físicas das guerras, por exemplo, não é? Dos militares, não é? Tiveram que consumir drogas para conseguirem resistir a dores, ora psíquicas, ora físicas, não é? Criadas pela experiência da guerra. Entretanto, pronto, hoje em dia a maior parte dessa malta que ainda está viva e que em princípio precisava da heroína para conseguir viver em paz, já está a tomar outra coisa que não é heroína, porque entretanto a heroína, não sei porquê, tornou-se proibida, não é? Porque encontraram uma coisa que é melhor. Mas no fundo, não é? A primeira produção é do governo. Quando houve a guerra lá no colonial, a melhor parte de todas é que os soldados, em vez de andarem aos tiros, começavam a fumar os paivas. Era só erva por todo lado, o pessoal fumava aquilo, claro, ficavam relaxados e isto aqui é bom. Pronto. E pronto, e a guerra que se lixe, mano. Que é bom é usufruir do momento, fumares um paiva e estar a olhar para os passarinhos, que é muito mais útil do que andar a matar pessoas. E de repente aparecem eles a dizer: não, isto é proibido. Mas é proibido o quê, meu? Proibido é matar pessoas, ó amigo. Vocês é que estão aí a criar mecanismos para isso. Portanto, não culpem ninguém de estar a fazer uma coisa que não prejudica mais ninguém. Prejudica-vos a vocês que não ganham o carcanhol, não é? Paciência. Paciência. Eu também gostava de ganhar dinheiro simplesmente só porque me peido. Eu às vezes gosto de me peidar, olha, aí vai outro. Peidinho mesmo, fofinho. Podia ganhar dinheiro com este peidinho. Olha alguém dizer: olha, este peido, tendo em conta o seu aroma e o ruído e tal, eu vou-te dar X. Pronto, toma lá isto. Pronto, foi um prazer usufruir deste cheirinho. Pronto. E já está. Se houvesse muita gente que gostasse de cheirar peido, no princípio havia até mecânicas, ok, para extrair o odor do peido e depois vendê-lo. Ou então até o reproduziam, tipo os peidinhos engarrafados, que é uma coisa mesmo brutal. Eu lembro perfeitamente de uma aula em que eu não queria ter nada. Aquela aula era uma aula de matemática, creio eu, no meu 6º ano, 6º ou 7º ano. Escola ir em Lisboa. O que é que eu fiz? Peguei um monte de peidinhos engarrafados e arrebentei-os todos dentro da sala. O que é que o professor fez? Foda-se, o gajo foi tramado. Fechem as janelas, a porta também. Hoje vamos usufruir deste cheirinho. Foda-se, nunca mais fiz isso. Mas pronto, não é? O homem teve a melhor opção de demonstrar que até aquilo que nós fizemos para a aula não existir foi a razão de um gajo se lembrar daquela aula para sempre. Eu acho que vou ter 90 anos, chegar lá e vou-me lembrar dessa merda. Aquele professor foi fantástico nesse sentido, não é? E portanto nós não sofremos além de ter que, pronto, lidar com aquilo que nós produzimos naquele momento. Estão a gostar? Um cheirinho bom, não é? Então prestem lá atenção ao que está no quadro. Mas é simples, não é? Portanto, a vida é mais ou menos simples. Mas um gajo às vezes gosta de criar tudo e mais alguma coisa para que ela fique melhor. E às vezes para nós pensamos que a melhor forma de chegar ao melhor é produzir algo de mal do outro lado. A humanidade fez isso na sua história, não é? As guerras são isso mesmo. São a produção de algo mal para receber algo de bom. Sabes lá o quê? Não percebo nada. É mais confusão ainda. Vai levar mais pessoas a confundir-se e a ficar confusas, não sei o quê. Porque não compreendem que aquilo é uma mecânica pensada.
Não é uma coisa improvisada como eu estou a fazer aqui, né? Tipo, olha, por exemplo, aquela malta do hip-hop que faz improvisações aqui é delicioso, mano. Principalmente as battles. As battles são assim qualquer coisa e aquela gente é brutal, eu adoro. Eles conseguem se insultar mutuamente de uma forma ritmada e com rimas. E portanto, à parte isso, depois daquilo, em princípio, não é? Os rappers que têm mais... que são mais homenzinhos, ok? Não vão andar à pancada com o rival. Vão simplesmente aceitar a derrota ou, não é, de algum modo, via as competências criativas que o rival ofereceu. E portanto, de algum modo, o pessoal do hip hop e do rap conseguiu fazer isso, não é? Criaram estas chamadas battles. É a coisa mais espetacular do mundo, porque as letras são mesmo cruas. E se formos ver o hip hop mesmo, sem ser a parte das battles, não é? Aquilo é conhecimento em bruto, de experiências em bruto, não é? Coisas deliciosamente lindas ou horrendas, não é? Que conseguiram que aquela gente toda, e existem centenas ou milhares de gajos, conseguiram passar as emoções que viveram intensamente para papel. E de uma forma simples. E essa simplicidade fez a diferença. Mais o ritmo e aquelas coisas, pronto, aquilo torna-se uma bomba. Bomba linda. Não mata ninguém e até nos faz crescer muitas vezes. Portanto, isso é que são grandes bombas, não é? As bombas que não matam, mas que nos tornam mais fortes. E portanto, para mim é uns parabéns eternos a todo o pessoal do hip hop, rap, etc. Não é? Que eu até percebo uma cultura, não é a minha cultura, desculpa lá qualquer coisa, eu não faço hip hop, nem não sei o quê, mas posso fazer uns beatzinhos, que é aquela coisa que vocês podem ver noutros vídeos, não vou fazer agora, ok? Mas pronto, às vezes até me apanho assim quando estou assim com a piela na rua, também às vezes faço isso. Coisa repetitiva, chata, etc. Mas há malta que até gosta. Ainda bem, no meio de tantos milhares, alguém disse, olha, assim na porreirinha. Eu disse, mas olha, eu só faço isto. Não faz mal, mas é fixe, eu gostei. E um gajo até diz, que bom, foda-se, alguém gostou, fixe. Ao menos, olha, já me sinto satisfeito, não é? Pelo facto de haver uma ou duas pessoas que gostam. Não é preciso proibir ninguém de fazerem coisas que o pessoal não gosta. Deixam fazer, não gostam, não ligam. Não dão uma retribuição, não é? Sim. Portanto, e portanto, neste sentido da retribuição, a própria justiça tem que... Em Portugal e no Porto existem grandes melhorias e, portanto, há uns anos atrás conheci o presidente, era o presidente, acho eu, assim, da prisão de Custóias. Pronto, é um senhor que eu conheci, do acaso, conheci, pronto. E é interessantíssimo. E depois há imensa literatura sobre as prisões e afins, que eu cheguei a ler, tipo um livro chamado A Puta de Prisão, e outros mais, pronto. Existem algumas coisas que são interessantíssimas e que nos levam a crer que realmente, ok, às vezes a função da prisão é útil, né? Porque pronto, vai de algum modo potenciar a que certas coisas não se repitam. Por outro lado, se as prisões forem como nos Estados Unidos e no Brasil e afins, a prisão não serve para nada. Em Portugal, há sempre maus exemplos, atenção, né? Sempre muitos maus exemplos. Mas em Portugal, pelo menos no Porto, daquilo que eu conheço, do pouco que conheço, né? Nós acabamos por ter certas coisas muito positivas. Existe um esforço da parte dos profissionais, até das prisões, portanto, não existe um julgamento sempre muito mau sobre aquilo que cada um fez. Tanto é que
uma das coisas que eu soube, nem sabia, porque eu me presto muita atenção, mas nem sabia disso, mas há um homenzinho que, pá, há uns anos atrás, eu ainda andava aí de mais ou menos de Cristo e coisas assim do género, pronto, era um gajo, mostrava daquilo. Mas esse gajo, alguns nessa altura, e mais uns amiguinhos, ok, espancaram um black até à morte, em Lisboa. O gajo foi preso, não é? Foi considerado, pronto, o homicida principal do assassinato daquele homenzinho, não é? Que não, pronto, que estava a passear. O gajo não fez nada de mal, não é? E pronto, e o homenzinho foi preso, tirou o curso de Direito na prisão. Entretanto, não é? Para a minha surpresa, o gajo está no governo. Foi elegido democraticamente, não é? Portanto, isso significa que existe uma maioria ou uma minoria que chega a ser uma pequena maioria, porque pronto, o gajo foi elegido, não é? De fascismo, racismo profundo, não é? Tem a ver com memórias, não tem a ver com racismo, não tem a ver com raça, mas o pessoal pensa que sim, porque não conseguem lidar bem com a sua memória. Porquê? Porque a maior parte deles levaram pancadas de meia-noite por não memorizarem a experiência dos seus educadores. É que, pronto, o fascismo, até para com os seus, é altamente bruto. É sempre borrifar. Eles querem é que aquilo fique na memória das pessoas, de forma que elas reajam automaticamente sem pensar. Isso significa que a informação materializou-se naquela pessoa. Portanto, já tem função. O seu exercício de educação, de transmissão do seu conteúdo informativo para com o outro, não é? Teve sucesso. Vejam que pronto, os métodos daquilo era pancada da meia-noite e pronto. E em princípio, pronto, é melhor aprender isto, senão vais levar já mais 3 ou 4 pontapés e pronto. Se tivesse uma faca, esfaqueava-te agora mesmo. Só por não saberes. Só por não saberes de memória. Então isto acaba por entrar assim em algumas coisas assim meio perigosas. O que significa que há imensa gente que ainda tem essas memórias, ok, materializadas nas suas cabeças e não conseguem lidar, nem conseguem mudar a sua posição social nas condições que vão existir para sempre. Só o black, olha, nasceu assim. É como eu me peidar. Eu também me peido, tenho um cu. Eu não peido. Mas o black também se peida, os chineses também, os cãezinhos e os gatinhos também. E os gatinhos e os cãezinhos quando se peidam, aquilo é demoníaco, mas foda-se. Bem pior do que qualquer outra coisa que um gajo conhece. E não vamos matar os cãezinhos nem os gatinhos porque eles se peidam como o demónio, não é? Mas pelo contrário, um gajo deve dizer és o campeão, é assim mesmo. É o melhor. E ri-se com aquilo. A questão das abordagens sobre aquilo que nós consideramos errado e automaticamente associamos uma intenção jurídica e judicial, portanto, há uma consideração, né, de julgar. Nós julgamos o indivíduo A ou B, ou a rapariga A ou B, ou o cãozinho A ou B, por aquilo que nos incomoda. Mais nada. E claro que, como eu disse há bocadinho, há certas coisas que são do senso comum, não é? Que nós podemos considerar que, pronto, matar pessoas por divertimento, em princípio mais de 90% da população mundial considera que aquilo não deveria existir, porque ninguém quer morrer nas mãos de alguém que se está a divertir a maltratar alguém. Mas, contudo, pronto, esses menos lá em Lisboa divertiram-se imenso a pontapear um gajo até à morte e agora já estão na presidência. Porreiro. Portugal, nesse sentido, e a democracia, nesse sentido, é um exercício, é um anarquista liberal, não é?
Portanto, o governo, nesse sentido, ao que é hoje, não é? E a democracia é o potencial de um anarquismo liberal. Porque deixa, permite que até um criminoso que foi criminoso numa altura, não quer dizer que a pessoa continua a ser isso, que continua à procura de encontrar mais blacks para espancá-los até à morte, não é? Não quer dizer isso. Quer dizer que no momento em que foi e cometeu o crime, deu uma oportunidade para a pessoa melhorar-se. E, portanto, permitiu que a pessoa tirasse um curso de direito mesmo estando na prisão. E permite que essa mesma pessoa agora esteja a representar um grupo qualquer no Parlamento. Melhor, nem no anarquismo. O anarquismo, em princípio, já tinha aniquilado aquela pessoa. Sem dó nem piedade. E ficava na história como fosse o Cristo. Olha, vejam, que o gajo fez aquilo mal, foi crucificado. Mas não era por estar a dizer seja lá o que for. Era mesmo porque o gajo queria continuar a fazer aquilo por divertimento. E nos matar a todos por divertimento. Pronto, como ninguém quer isso, não é? Havia um ponto em comum, não é? Mais ou menos justo para todos. Nesse sentido, o Cristo, pronto, aquilo é só injustiças. A própria condição dele sobre todos os seus fãs, não é sempre injusta. Eu espero que o homem, de algum modo, volte à Terra, não é? E que possa finalmente usufruir do que realmente nós somos. Somos orgânicos informativos a flutuar no espaço e no tempo. Portanto, a vida espiritual é aqui, é agora. Está a acontecer aqui e agora. Não é tipo, uma ascensão de nós. Não, isso está a acontecer aqui, mano. Ao abre os olhos, ou pelo menos desliga o cérebro, que o teu corpo há de perceber isso. E pronto. E portanto, esta noção de que tudo o que potencia mudar aquilo que já foi definido, quase sempre é considerado crime. Posso considerar que não vou considerar isso. Até gosto do facto, mesmo que não concorde com aquilo tudo, não é? Gosto do papel funcional que a própria democracia ofereceu, pelo menos esse rapaz e se calhar outras pessoas no mundo, não é? Fizeram grande bosta, mas entretanto quiseram fazer um bocadinho melhor. Quer dizer que façam melhor, quer dizer que estão a tentar. E este mundo é só de tentativas, nada mais. O resto, há quem consiga, há quem não consiga. Pronto, olha, um gajo nem sabe porquê. É como aquela coisa, quando era pequenino não imaginava que eu ia ser esta coisa, ia passar a minha vida a fazer monólogos comigo próprio, né? O resto da minha vida. Ou não, eu ia fazer música, eu gostava de dançar, não, já na altura gostava de dançar, mas era mais coisas diferentes, não é? Hoje já toda aquela música que eu gostava muito, que era a música clássica e afins, que era o que os meus pais ouviam todos os dias, não é? Aquilo já não, pronto, eu gosto de ouvir na mesma, mas aquilo já não me cria nenhuma mecânica para dançar aquilo, não? Até me mete assim um bocado de impressão. Agora rock and roll e algumas batidas e até isto assim, isto já dá para um gajo dançar porreirinho e criar ali mecânicas representativas, não é? De flows emocionais que estão a ser produzidos naquele momento via o movimento. É isso, não é? Ora bem, este vídeo vai acabar e vai se chamar Tributo à Criminalidade. A criminalidade são todos os mecanismos, ok, que criam alternativas a qualquer sistema que se impõe sem alternativas. Por exemplo, a economia e o governo, seja ele qual for, direita ou esquerda, okay? Cria mecânicas possíveis para toda a gente participar. Mas ele não oferece grandes coisas, à parte disso depois quem realmente oferece são as empresas, não é? E as empresas já não é o governo, são as empresas. É uma coisa à parte. E portanto, depois, dentro dos esquemas das empresas, tendo em conta que aqui nos pagam-nos mal aí porcamente, não é? E
consideram que a exploração e não sei o quê deve ser tudo por amor à camisola, não é? E por isso é que até dizem os voluntários é que é, mas depois, entretanto, por aquilo que um gajo faz mal, multam as pessoas em vez de as motivar a tornarem-se melhores, não é? Portanto, a motivação continua a ser a cena do ralhar e do castigar, não é? Portanto, continua presa há 20 séculos atrás, ou mais, há 40 ou 80, nem sei, pronto. É sempre a mesma coisa, não é? Ainda não aprenderam nada porque a mecânica usada para toda a gente foi sempre a mesma. Portanto, tanto faz em que assunto foi, em que data é que foi, com quem, a mecânica foi sempre a mesma. Não se aprendeu um caralho. E quando o pessoal vai para o caralho, é fixe porque está atento a outras coisas muito mais interessantes. E quando encontram alguma coisa, avisa o resto da malta. É o que eu estou a fazer, estou a avisar o resto da malta sobre esta minha caminhada que eu vou fazer aqui. Em princípio, todos vocês vão participar para que a coisa corra bem. É melhor que as coisas corram bem do que as coisas correrem mal, digo eu, não é? Portanto, olha o solinho, parece que queria sair. Espero bem que sim, fogo. Estava ali já com aquelas nuvens todas terroríficas, mas agora o solinho a sair, ninguém fica logo, vamos lá para fora, mas é, siga. E então, a criminalidade são todos os sistemas alternativos que criam, lá está, alternativas, não é? Para que certas condições que não tenham uma oportunidade de ficarem muito melhores, não é? Existem. Porque se não existir, em princípio, aquilo não vai correr bem. Lá está, não existe, não é? É a mesma coisa que nós consideramos que os pobres devem ser pobres. Tipo, os hindus, não é? Os hindus, o hinduísmo é das religiões mais abertas mentalmente a todas as outras interpretações religiosas. Contudo, eles têm as castas. As castas é a discriminação social eterna. Portanto, uma espécie de fascismo. Mas mesmo assim, eles são os gajos mais respeituosos em todas as suas classes sociais. Portanto, é um fascismo quase anárquico. Quase. Então tem um respeito absoluto pelos animais, pelas classes, pelos pobres, por tudo. Sendo que não permitem que a pessoa que nasceu na pobreza algum dia se torne rei. Isso seria impossível. Não é? Okay? Portanto, há certas coisas que contradizem a coisa, não é? Contradizem o princípio. Mas as mecânicas que são criadas para que essas diferenças existam acabam por ser necessárias, ok? Para criar as tais alternativas que fogem ao controle absoluto. Porque o governo, não é? Eu considero-me teoricamente absolutista. O yin e yang para a cabeça, siga. Não é? Agora, o governo é que é absolutista. Porque ele não se permite, muitas vezes, a tentar corrigir tudo aquilo que ele queria por condicionar os outros a tudo o que ele quer. É quase como, olha, eu quero todos que vocês, sei lá, passem umas férias comigo e caso não passem umas férias comigo, vão-vos torturar. Se passarem as férias comigo, não vos torturo, pronto. E portanto, se eu tomasse esse papel, não é? Esse papel, em princípio muitos de vocês tinham que criar alternativas, porque se calhar não queriam passar as férias comigo, mas também não queriam ser torturados, não é? E portanto vocês tinham que criar novas alternativas para conseguirem pelo menos viverem em paz, sem precisarem de passar umas férias comigo ou de serem torturados por mim. Não seja assim, deixa lá os ratinhos. São ratinhos, rapaz. Os ratinhos são fixes. Há ratos por aí, não é? Os ratinhos são fixes. Os índios e os hindus e por ali aquela gente toda respeitam os ratos. Ainda bem. Há um respeito pela natureza, sejam eles de classe baixa ou classe alta.
os árabes e afins, aquilo até chega a ser uma coisa mais monstruosa. Eles têm tigres, crocodilos, iguanas, javali, têm todos os animais possíveis selvagens. Eles educam-nos e têm uma relação super equilibrada com esses bichos. Super! Não é tipo, eu sou árabe ou muçulmano e não vou aceitar que o leão faça sexo com o leão. Não. Eles até permitem que aquilo aconteça. Claro que eles são meio de radicais em outras coisas. Em alguns aspectos do respeito pelo próximo, não é? O próximo ser vivo, existem coisas deliciosamente magníficas e deliciosamente horrendas. Mas todas as mecânicas que fogem à mecânica absolutista que quer controlar tudo, não é? À luz dessa mesma mecânica absolutista, são crimes. São criminosos. Mesmo não sendo nada criminosos nesse sentido, não é? Porque, pelo contrário, o criminoso é o criativo que vai criar novas mecânicas para que o problema seja cada vez menor. E pronto. Não tenho mais nada a dizer sobre isso. Eu não apoio propriamente a criminalidade no sentido de prejudicar alguém. Não creio que prejudicar terceiros seja producente. Contudo, como eu quero, de algum modo, incentivar a que haja uma mudança em alguns aspectos do sistema atual, à luz do sistema atual, eu sou um grande criminoso. Tendo em conta que a minha expressão é worldwide target, isto é, mundial. Eu sou o maior criminoso do mundo. Mas pronto. Há crimes menores, há crimes maiores. Não creio que, pronto, enquanto a minha vontade não seja impositória, não é? E vocês possam ter livre acesso à minha intenção e à informação que está associada e afim, em princípio não é crime. É democraticamente possível. Enquanto forem as coisas democraticamente possíveis, lá está. É o menos mal do mal. Eu podia dizer, olha, todas estas coisas que eu digo aqui faz parte do meu conhecimento, ok? Portanto, eu tenho o direito de fazer o que quiser com as vossas vidas, tendo em conta que vocês, em princípio, não passaram a vossa vida a estudar isto, e eu tenho. Portanto, pronto. Podia eu impor o que me apetecesse sem partilhar nada. Isso não é bom nem para as relações, nem amorosas, nem profissionais, para nada. A pessoa que, em princípio, não partilha as suas intenções, às vezes são os mais perigosos. Isso depois lembra os macaquinhos. É que o macaquinho que está calado, não é? É aquele que vai entrar em alarme quando lhe parece que as coisas estão descontroladas. E claro, ele em princípio está a alimentar um dinossauro monstruoso, não é? Ora, e vocês lembrem-se que sempre que alimentarem certas coisinhas que vos incomodem e tal, em princípio, ao fazermos isso, estamos a alimentar dinossauros. E os dinossauros não são propriamente fofinhos, não é? E portanto, o melhor às vezes é saber estar calado. Mas, por outro lado, às vezes também o melhor é falar. Numa coisa que é para fazer em conjunto, é bom falar. Quando é uma coisa só nossa, em que qualquer outra pessoa, existe ou não existe, não tem interferência nisso, o melhor é ficar para nós. E pronto, este é mais um grande vídeo de 1 hora para hoje, não é? Ouvir Metronome Forever, um álbum de 2019. E pronto. É bom som. YouTube Downloader para sacar o áudio ou o vídeo. E siga, mano. Não há nada de legal.
E se há de algumas coisas ilegais, pronto, não permitam que essas ferramentas existam. Tu deixa de haver. É a mesma coisa com... seja o que for. Sim, mas eles agora dizem que o cannabis e o haxixe vai ser legal. Vão abrir coffee shops. Não abriram. Eles continuam a dizer, a ir atrás do pessoal que faz o verdadeiro investimento, não é? E se calhar estão a prendê-los não sei para quê. Porque não há direito de prenderem ninguém, okay? Está a contribuir para aquilo que eles fazem. É a mesma coisa, economia. Portanto, o governo nesse sentido é altamente criminoso. Okay? É uma das piores máfias de sempre. Depois vai incriminar outro por aquilo que faz. Que é pior ainda. Portanto, isto é um tributo à criminalidade organizada que, pelo menos, okay, tenciona produzir mecânicas que potenciam melhorar a condição limitada que os outros têm sem opção. De algum modo, é um acréscimo funcional a todos os limites que o governo apresenta. O problema é dele, do governo, que quer controlar tudo. Por outro lado, ainda bem que quer, assim, pronto, existe algum controle. É a mesma coisa que a polícia. A polícia, em princípio, não tem nenhum papel no mundo. O papel que a polícia tem, qualquer pessoa, noutra situação qualquer, tem. Contudo, o facto de existir lá um homenzinho com a farda e não sei o quê, às vezes impede que outras merdas aconteçam de pior. Portanto, até a própria expressão visual, né, de uma função acaba por ser uma função. É quase, e depois, pronto, neste sentido, não é? Tendo em conta que a malta da moda ganha dinheiro por fazer um desfile, a polícia também não devia ganhar dinheiro por passear. E nós também. Eu vou ali ao café, abano o rabinho um bocadinho, o pessoal olha para mim e diz: pumba, toma lá dinheiro. Andas a passear, de certeza, estás a ganhar dinheiro mesmo. Pela tua presença, não é? Existir, simplesmente. E a minha presença, alguns no mundo, tem um efeito sobre a atenção dos outros sobre mim e pronto. E aquilo já criar qualquer coisa, logo devia ser pago. Preço de ouro, claro. Na moda da MTV paga assim, grande. E se eu puser assim uma cinta daquelas mesmo brutas, não é? Está mais bem. Só isso, não é? E assim fica como o tributo à criminalidade. E aos negócios que são a alternativa de todos os limites que as grandes máfias, não é? Grandes máfias têm domínio. E eu só peço um caminho de escudos. Um caminho de escudinhos, depois pronto, até me podem dar lá um lugarzinho lá no meio para me sentar. Lá.